meus amigos da Coped? Pois bem, estão aqui para esse momento de encontro entre os cooperados, não é? E gostaria de aproveitar esse momento para a gente pensar um pouco sobre a necessidade de atualização constante em nossa especialidade. Bom, com certeza, isso todos vocês sentem. Mas eu só queria chamar a atenção aqui sobre nós que cuidamos de crianças, precisamos estar sempre muito atualizados com o avanço da medicina, não é? E a tecnologia, o avanço do conhecimento tem tomado uma velocidade incrível, dificultando muito que a gente acompanhe todo novo. Por outro lado, a sociedade, até mesmo por influência da tecnologia, vem mudando rapidamente. E nós que cuidamos de crianças, e portanto junto com as crianças vêm as famílias, temos que estar sempre atualizados com o campo da saúde, campo das ciências da saúde, e temos que estar atualizados com as mudanças sociais, porque elas refletem no cuidado e no bem-estar das crianças. Enfim, nós somos uma especialidade que precisa de uma atualização constante em dois enormes campos. Bom, e aqui eu queria propor uma reflexão sobre por que não utilizar o ensino à distância? E nesse caso, por que não usufruirmos o máximo possível do aprendizado à distância? É sobre isso que eu quero falar com vocês nesse momento de reflexão, ok? Então vamos lá. Então vamos lá. Vamos ver quais são os desafios para aprender à distância. Como podemos utilizar este recurso para nos aprimorar, principalmente para nos atualizar. A demanda para a atualização profissional é cada vez maior nos dias de hoje. O avanço do conhecimento corre numa velocidade que é impossível alcançarmos. Principalmente alcançarmos esta atualização de forma presencial. Já imaginaram se nós viajássemos de um canto para outro, ou mesmo andássemos dentro da nossa cidade, de um lado para o outro, para ter atualizações presenciais, viajarmos pelo estado, pelo país ou até pelo exterior? Impossível, impossível nos dias de hoje nós conseguirmos acompanhar o avanço do conhecimento, ou mesmo nos atualizar sobre o que de melhor nós podemos dar para os nossos clientes de uma maneira presencial. E a educação à distância é a modalidade de ensino que vai nos proporcionar esta possibilidade. Enfim, vamos sair dos limites da sala convencional e virmos para o ambiente virtual. Agora, para aprendermos à distância, temos que vencer um grande desafio, que é o de estudar sozinho. E essa é a grande questão do ensino à distância. É a autonomia da aprendizagem. Autonomia da aprendizagem quer dizer o aluno é responsável pelo seu aprendizado. Nós estamos muito acostumados a ter o nosso aprendizado dirigido por alguém, dirigido por um professor, dirigido por uma pessoa que tenha mais experiência naquela área do que nós, enfim, alguém selecionando e nos dizendo: leia isso ou faça aquilo, ouvindo a experiência dos demais. Pois bem, no ensino à distância, você tem que assumir este papel de piloto do seu aprendizado. E muitas vezes, todos nós estamos muito acostumados com a escola tradicional, onde alguém dirige o aprendizado. E no ensino à distância, você tem que assumir esse papel. Não é fácil. Pensem sobre isso. Como você se dá sendo responsável pelo seu próprio aprendizado.
Agora, além de ser responsável pelo aprendizado, esse aluno ou esse profissional que está se atualizando tem que ter alguns predicados para conseguir aprender à distância. O primeiro deles, sem dúvida, é estar motivado. Aliás, isto serve para o ensino à distância ou o ensino presencial. Para aprender, eu tenho que ter motivação, eu preciso desejar aquele aprendizado. E esse é o primeiro item para qualquer aprendizagem, também para a aprendizagem à distância. Para isso, você tem que estar apto e disponível para transitar daquele costume do aprendizado presencial para o virtual. É muito diferente. A coisa é estar dentro de uma sala de aula ou dentro de um grupo de amigos ou de colegas ou de pessoas que têm a mesma profissão que a sua. Vocês estiver ouvindo alguém falar sobre um determinado assunto. Você tem uma relação interpessoal com o professor ou o técnico que está repassando aquele assunto com vocês, assim como você também tem uma troca com os seus colegas de classe ou de turma. É um ambiente completamente diferente deste aqui, que eu estou no momento. Somos eu e a tela do meu computador. Pois bem, e aí do outro lado, você e a tela do seu computador. São situações completamente diferentes e que você tem que estar disponível para transitar, então, desse ambiente presencial para o ambiente virtual. E a partir daí, passar a ficar mais tranquilo e mais à vontade para aprender desta forma. A aprendizagem pelo método, mediado por tecnologia, como se diz. E por último, você tem que se familiarizar com os recursos da tecnologia de informação. Mas isso não é difícil. Basta ter um pouco de vontade que qualquer um de nós se familiariza. Mesmo porque em todos os cursos, palestras ou atividades que você faz virtualmente, você acaba tendo no início uma certa instrução de como você vai circular naquele ambiente virtual. Agora, para isso, vamos lá. Tenho que vencer essas dificuldades. Bom, por isso aqui eu coloquei quais são as maiores dificuldades a serem vencidas para a realização de um programa de ensino ou de aprendizagem de sucesso. Estas são os 4 maiores dificuldades que estão relacionados em todos os educadores que estudam o ensino à distância. A primeira dificuldade que você terá que vencer é o medo. Medo para uns, resistência para outros. Bom, não estou aqui falando, dos jovens ou dos muito jovens, da geração millennials. Essa é uma geração que nasceu com a tecnologia de informação dentro da vida delas, E com isso, eles até preferem. Eu aqui na faculdade, quando dou aula, eu vejo que os alunos da graduação até preferem a aula virtual do que a aula presencial, porque eles circulam pela TI com uma grande facilidade. Bom, os mais velhos têm que vencer o medo, têm que vencer a resistência. Daí para frente, é uma questão de você se propor a fazer um programa de sucesso. É organização, claro. Para tudo, você será muito mais produtivo se organizado. E também no ensino à distância você vai ter que ter uma organização.
E não basta ser a organização do seu programa, você precisa ter disciplina. Realmente você tem que destacar um período do seu dia ou da sua semana para se dedicar ao aprendizado. E tem que ter independência, porque você vai fazer isso sozinho. Então você tem que se sentir seguro para transitar por esse programa ou por esse processo de aprendizado à distância. E vocês têm que ver quais são as grandes vantagens desse ensino à distância, não é? Vejam bem, nesse slide eu também coloco os itens que todos os educadores que têm trabalhado muito no ensino à distância, no desenvolvimento do ensino à distância, porque realmente esse é o ensino do futuro, a primeira questão que eles colocam é: a grande vantagem do ensino à distância é porque ele vai estimular a autonomia do aprendizado. E ao estimular a autonomia do aprendizado, você passa a ser independente e buscará o seu aprendizado daqui para frente. Enfim, com certeza, você será um profissional mais atualizado, porque você busca e você tem autonomia para isso. Assim como no ensino de graduação, nós consideramos que este será um aluno muito mais independente e, portanto, terá oportunidades muito maiores do que aquele aprendizado restrito dentro da sala de aula. Bom, a outra vantagem do ensino à distância é que ele vai estimular a proatividade. E isso nós vemos que todos os profissionais no ensino à distância, eles acabam sendo, na hora que se acostumam com esse aprendizado à distância, eles acabam sendo muito mais proativos e vão buscar mais e mais informação e atualização. Você vai se familiarizar com a tecnologia. Isso é muito bom, porque os dias de hoje você não vive sem tecnologia, não é? Também uma das vantagens grandes é a navegabilidade que o ensino à distância te proporciona. Você poderá buscar a mesma informação sobre diversas óticas, sobre diversas formas, o que vai proporcionar a você experiências muito maiores em número e, eventualmente, em qualidade do que aquelas que você encontra no ensino presencial restrito àquelas 4 paredes. E a adaptabilidade, porque no ensino à distância você pode promover esse seu curso ou esse seu processo de aprendizado de acordo com o seu tempo. Eu posso pegar uma aula de 40 minutos e assisti-la em 2 ou 3 períodos. Posso ir para frente, posso ir para trás. Estou lá na frente da aula, nos minutos finais, e vejo que eu deixei escapar algum conceito. Eu volto nessa apresentação. Enfim, eu vou me adaptando, não só com a minha agenda, mas eu vou me adaptando e usufruindo muito mais dessa sua conferência, dessa sua palestra ou dessa sua aula. Enfim, o ensino à distância tem muitas vantagens em relação ao ensino presencial. E, por isso, aqui, caminhando para o encerramento da nossa conversa aqui, eu queria relembrar a vocês algumas recomendações que também os estudiosos do ensino à distância colocam como sendo necessárias o aluno ou o profissional ter em mente. A primeira situação, claro, nós até falamos lá sobre as dificuldades. Quando falamos sobre as dificuldades, a primeira questão é você estar disponível psiquicamente para se adaptar a essa nova situação. É uma nova situação, principalmente para os mais velhos que foram formados em ensino presencial. Então, você tem que estar disponível psiquicamente para isso. Sempre reservar um tempo
para ambientar-se com a situação, para aquele curso virtual, mas saber lidar bem com as ferramentas que aquele curso, que aquela sessão está te propondo. Participar, principalmente quando você estiver fazendo um curso através de ensino à distância, participar de todas as atividades. Geralmente os cursos têm atividades síncronas e assíncronas, quer dizer, atividades que são todos numa sala virtual, onde existe a possibilidade do intercâmbio de ideias, de um intercâmbio de uma discussão sobre problemas ou sobre assuntos mais controversos, de um momento para você tirar as suas dúvidas, não é? Então, esses momentos síncronos são muito importantes dentro de um curso de ensino à distância. E também fazer todas as atividades assíncronas. São aquelas gravadas e são aquelas que você poderá fazer a seu tempo, no seu horário, no seu ritmo. E para isso você vai precisar sempre organizar a sua agenda. Aquilo que nós falamos lá atrás sobre dificuldades a serem vencidas é você realmente ter disciplina e cumprir uma agenda. E por último, dentro de um ensino à distância, como você está fazendo esse ensino sozinho, não é? Você está fazendo essa aprendizagem dentro da sua casa, ou enfim, ou eventualmente no seu ambiente de trabalho, mas você está só, você tem que ter o hábito de refletir consigo mesmo sobre aquilo que está sendo falado, ou aquilo que você acabou de assistir. Aquilo que a gente faria no ensino presencial, conversando e discutindo com o colega do lado, ou eventualmente discutindo com o professor ou com o técnico que está passando aquela informação. Aqui no caso você vai ter que criar o hábito da reflexão após essa sessão de um ensino à distância. E como sempre, tanto no ensino presencial quanto no ensino à distância, completar a sua formação, fazendo sim todos os exercícios e fazendo a leitura complementar que sempre estão relacionadas a qualquer curso ou qualquer processo de ensino-aprendizagem. Enfim, pessoal, era isso que eu queria conversar com vocês e relembrar a vocês. Vejam bem, o ensino à distância, assim como o uso da tecnologia de informação, é uma realidade nas nossas vidas. Vamos usá-la não só para as nossas relações sociais, claro, elas são importantíssimas, mas vamos usá-la também e tão intensamente para o aprimoramento das nossas áreas profissionais. Enfim, era isso que eu gostaria aqui de mostrar a vocês nessa rápida apresentação sobre aprender à distância. Então, essa era a conversa que eu queria ter com vocês. Enfim, pensamos juntos sobre a possibilidade da gente trazer esse aprendizado autônomo para os nossos cotidianos. É a vida. Nós temos que achar uma forma de nos atualizarmos constantemente e de entendermos constantemente o que está acontecendo à nossa volta. É o ensino à distância, através de cursos, através de palestras, através de encontros nas duas áreas, né? No campo das ciências da saúde e no campo das ciências sociais. São muito importantes. Mas também é importante a gente ouvir quem tem mesmo algo a dizer. Não as notícias corriqueiras ou superficiais. Não buscarmos mesmo o ensino e, portanto, o aprendizado dentro de fontes de referência,
de tal forma que fortaleça o conhecimento de vocês e também amplie a compreensão de vocês dos fatos. E a tecnologia que está em nossas mãos nos traz tudo isso. Nós podemos estar em todos os lugares sem que presencialmente estejamos lá, o que facilita muito, não é? Enfim, eu queria insistir com vocês. Usem a tecnologia para esse aprendizado à distância e conquistem essa condição de ser donos do seu aprendizado. Mas busquem boas referências. Enfim, era isso. Eu queria muito trazer esse assunto para vocês, para que vocês usufruam da sua tecnologia toda, não só para a facilidade do dia a dia, para as suas relações sociais, que são muito importantes, mas incluir agora nesse barco o ensino, ou melhor, o aprendizado à distância, tornando-se um aluno ou um profissional autônomo da sua atualização. Afinal, né, o trabalho chega a ser metade da nossa vida. Dizem alguns autores que até muito mais do que a metade da nossa vida. Então vale a pena vivermos o nosso trabalho muito bem. Nos trará muito mais satisfação e com certeza um maior impacto na vida das crianças que a gente cuida. Bom, um grande abraço a todos. Foi um prazer de novo estar aqui com vocês.